Boa noite, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma live. Gilberto já está aqui comigo. Sérgio também já está aqui comigo. Boa noite, meus amigos. Sejam muito bem-vindos. Nesta quinta-feira de feriado. É isso mesmo, né? E aí? Como tem sido o feriado para vocês? Estão bem? Ótimo! Então vamos lá? Espera aí que estamos aqui num ajuste técnico. Pronto. A Lei está aqui com a gente também. Bem-vindos, boa noite. Bom, vamos lá então, meus amigos. Paula entrou, está aqui conosco. O Alex. Césio. Césio Arantes aí, ó. Meu parente, hein? Denise. Opa, Gilberto está falando que acabou de chegar do trabalho. Pois é, Giba. Então é hora de curtir a nossa live e relaxar, hein? Muito bem. Bom, meus amigos, vamos começar? Vamos lá? Então, na nossa live hoje, nós vamos conversar sobre burnout, a síndrome de burnout, que também é conhecida como a síndrome do esgotamento físico, do esgotamento profissional. E aí eu quero pedir para vocês, quero fazer um convite. Você já teve burnout? Você está sofrendo com burnout? Ou você conhece alguém? E aí você pode falar, Elis, mas eu ainda não sei o que é burnout. Então você conhece alguém que está passando por um estresse muito elevado, alguém que está cansado, esgotado. Se você lembrou de alguém, o meu convite é para você compartilhar o link dessa live com essas pessoas. Eu não acredito em acaso, eu não acredito em coincidência. E se você pensou em alguém que está precisando ser cuidado agora, que precisa estar conosco, compartilhe esse link. E enquanto você compartilha esse link, eu gostaria de dar aqui uma informação, compartilhar uma informação com vocês, uma utilidade pública, né? A Sirlene entrou aqui conosco, Sirlene Arantes, minha parente, boa noite. A Gabi, o Anderson, Adriani, boa noite, meus amigos. O Mi, boa noite. Bom, utilidade pública. Estamos aí numa noite fria. Aqui tá frio, e aí? Aqui em Guarulhos está um frio danado. Se está frio aí onde você está também, queria que você tomasse nota de 2 números que a prefeitura disponibilizou para acolher as pessoas em situação de rua. A gente está dentro de casa e já passa um frio danado. Imagina para aquelas pessoas que estão na rua. Então, a Prefeitura de Guarulhos disponibilizou 2 números. O WhatsApp é o 2087-7400. E tem o fixo também, que é o 2536-4110, aqui para Guarulhos. Entre em contato, esses são os canais que a Prefeitura disponibilizou. E uma equipe da abordagem social vai ao encontro dessas pessoas para oferecer um acolhimento nestas noites frias. André, boa noite. O André está falando que aqui está congelante. Pois é, André, está mesmo, né? Então, gente, para a gente poder começar já aquecendo os nossos corações,
vai essa informação importante que a gente possa compartilhar, né? O post oficial da prefeitura a gente vai compartilhar aqui no nosso Insta também. Eu sei que no Insta da Prefeitura de Guarulhos já está disponível, tá bom? Então é muito importante a gente poder acolher e ajudar as pessoas que estão em situação de rua nessa noite tão fria. A Renata está aqui conosco. Boa noite, Renata. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Bom, então, vamos lá falar de burnout? Então, primeiro, o que significa a palavra burnout? Burnout, ela não é uma palavra do nosso idioma, do português. Ela é uma palavra inglesa que significa queimar até se apagar. Quando a gente pega a tradução literal dessa palavra, é isso, é queimar até se apagar, né? To burn out, queimar por completo. Então, quando a gente joga no Google, burnout, e vai lá em imagens, nós vamos ver várias imagens e algumas delas são de fósforos e alguns todos consumidos, assim, consumido que só tá a cinza, tá só o pozinho lá, literalmente só o pó. Isso é o burnout, é esse consumir-se por completo. A Diva acabou de entrar, boa noite. A Lígia, boa noite, Lígia. Então, gente, a síndrome de burnout, ela é esse estado de exaustão física, emocional e mental causado por um estresse crônico relacionado ao ambiente de trabalho. Então, a síndrome de burnout é uma doença ocupacional. É por isso que ela também é chamada de síndrome do esgotamento profissional. Boa noite. Vamos ver quem está entrando aqui com a gente. A Nathalie, a Priscila, a Bruna, a Maiara. Boa noite, minhas amigas. Sejam muito bem-vindas. Começamos agora a falar sobre burnout. O que significa a palavra burnout e qual é o sentido, o que significa essa síndrome de burnout, que é uma síndrome ocupacional. E por incrível que pareça, ela é uma doença relativamente nova, né? O diagnóstico é relativamente novo, mas ela já alcança um número muito grande da nossa população. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANANT, ela diz que aproximadamente 30% das pessoas que estão hoje no mercado de trabalho sofrem de síndrome de burnout. E estamos falando aqui apenas da população brasileira. A Associação Internacional do Manejo do Estresse, ele dá um dado também aproximado, ele diz que em torno de 32% da população brasileira que está hoje no mercado de trabalho sofre com a síndrome de burnout. E um dado ainda mais assustador, 72% dos brasileiros que estão no mercado de trabalho sofrem de alguma sequela ocasionada pelo estresse ocupacional. Então, é um dado muito alarmante. Tanto é que hoje o Brasil, ele é o segundo colocado no país com pessoas com mais diagnóstico de burnout no mundo. A gente perde apenas, sabe para quem? Quem arrisca me dizer? Para o Japão. O Japão hoje é o país com o maior índice de casos de diagnóstico de burnout, em torno de 70%, e nós somos o segundo. E conforme a gente vai ver aqui no decorrer da nossa live, a gente sabe que no Brasil existem muitas subnotificações. Há muitos casos de burnout que não são diagnosticados ou que são diagnosticados como sendo outras doenças. Mas isso a gente vai ver no decorrer da live.
Foi só um spoiler, tá bom? Só para vocês continuarem aqui com a gente. Gente, e como surgiu o termo burnout? Bom, o termo burnout ele surgiu ali em torno de 1970. Foi um psicólogo e psicanalista, o Herbert Freudenberg. Olha só que bacana, um psicólogo e um psicanalista que começou a estudar, né? E isso começou com ele. Ele teve burnout. Então, para vocês verem que ninguém está alheio, ninguém está imune ao sofrimento psíquico, né? Então, ele teve burnout e ele começou ali a estudar pessoas e literalmente o que ele diz, né? Ele começou a observar um estado de esgotamento físico e mental, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. E a partir desse estudo é que surge a síndrome de burnout, em meados ali de 1974, super recente. Tanto que a Organização Mundial de Saúde, em 2019, ela entende o burnout como uma doença, mas só em janeiro de 2022 é que o burnout começa a fazer parte do CID, né, da Classificação Internacional de Doenças. E aqui eu quero fazer 3 apontamentos que eu acho muito importante, né? Porque quando a gente começa a olhar para o burnout, a gente vê, assim como o Herbert Freudenberg começou a analisar, um esgotamento físico e mental intenso relacionado ao ambiente de trabalho. Mas eu vou trazer aqui 3 questões para a gente pensar um pouquinho, e eu já vou começar te perguntando. Você acha que isso é exclusivamente por conta do ambiente de trabalho? E aí, o que eu quero trazer para a gente poder pensar aqui? Primeiro, gente, trabalhar é bom, né? Porque se a gente fala, bom, trabalho adoece, então não vamos trabalhar. O trabalho, na sua essência, ele é bom. E aí já vai um alerta para os pais, porque muitas vezes a gente sai para trabalhar e a gente fala para os nossos filhos, ai, eu vou ter que trabalhar, como se isso fosse uma punição, como se isso fosse um castigo. E o que acontece? Essas crianças crescem com essa visão de que trabalhar é um castigo, de que trabalhar não é bom, de que a gente só trabalha para ter o nosso salário no final do mês, de que a gente só trabalha porque a gente é obrigado. E o trabalho não é isso, né? Para a psicanálise, e eu até trouxe esse dado aqui que eu achei muito importante, para a psicanálise, o trabalho ele não é apenas uma atividade diária, é um espaço onde os nossos desejos individuais eles vão se entrelaçar com a busca de significado. Por isso que muitas vezes o trabalho ele está associado com um propósito de vida, com a nossa missão. Por isso que o trabalho, na sua essência, é algo bom. O Gilberto, assim que ele entrou, ele falou, olha, eu fui trabalhar, cheguei do trabalho, né? Espero que tenha tido um bom dia de trabalho, né? E a todos os nossos amigos que aqui estão, que trabalharam hoje também. O trabalho, na sua essência, é algo bom. Mas muitas vezes, sim, pode adoecer. E pode ser o ambiente do trabalho, pode ser as pessoas que estão neste ambiente conosco. E também tem um terceiro fator, pode ser as atividades que a gente desenvolve, né? E o que pode desencadear o burnout, a gente já vai ver daqui a pouco. Eu quero dar uma boa noite aqui para quem entrou agora. A Tati, boa noite. Nathalie, a Leandra, o Chiquinho, a Lara, o Carlos, o Mafra, meu amigo Mafra, boa noite. A Marcinha, a Raquel, o Miguel, boa noite. A Ana Cristina,
Boa noite, meus amigos. Se eu deixei alguém de fora, vocês mandam uma mensagem aqui para mim, viu? Todo mundo é importante. A Pri entrou agora também. Boa noite, meus amigos. Então, o burnout, ele está relacionado sim a esse esgotamento físico, mas é importante deixar claro, primeiro, que trabalhar é bom, né? Segundo, que o estresse, ele faz parte da nossa vida. Não há como a gente eliminar o estresse da nossa vida. E terceiro, que também é uma via muito perigosa a gente apenas responsabilizar a empresa ou o empregador como sendo o responsável pelo burnout. Eu tenho conversado com alguns empresários e eles me trazem muito essa fala, né? O quanto muitas vezes eles se sentem aí, digamos que sozinhos, e por mais que tentem criar um clima organizacional favorável, muitas vezes ainda há o adoecimento dos profissionais. Então a gente vai conversando aqui no decorrer da nossa live e vocês vão ver os fatores que podem estar relacionados e que podem desencadear o burnout. Nós colocamos no Insta essa semana uma caixinha para que vocês colocassem as sugestões, as perguntas em especial, as dúvidas sobre burnout, e foi muito bacana, foi muito interessante, até porque vieram dúvidas muito parecidas. Pois como que eu sei se eu estou com burnout ou não? Quais os sintomas? E é justamente isso que a gente vai estar conversando aqui, tá? A Si entrou, o Fi, é isso? Ah, a Mary Dourado, Valéria, minha querida amiga, boa noite, o Fabinho, o Abra, é isso? O Abraão, boa noite, meus amigos. Gente, se eu falei o nome de alguém errado, vocês me corrijam, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Então, meus amigos, a gente entendeu e a gente acabou de ver como que surgiu o burnout, não é isso? Que foi pela pesquisa de um psicólogo e de um psicanalista que começou a analisar, a se analisar e analisar as pessoas referente a esse esgotamento físico. Um estado depressivo, não é depressão, é um estado depressivo, tá? Quem acompanhou a nossa live semana passada sobre depressão já sabe a diferença de estado depressivo e depressão, né? Então, é um estado depressivo porque tem esse rebaixamento, tem a perda da energia, a perda da vontade de viver. Então, o burnout, ele causa isso, é esse estado depressivo, mas que tem como pano de fundo a relação com o trabalho. Bom, e aí o que pode causar o burnout? Me digam o que vocês acham. Eu relacionei aqui 8 fatores, tá bom? Não são os únicos fatores, mas são 8 fatores que eu entendo que são os principais. E é importante a gente entender que nós estamos falando de uma síndrome, é a síndrome de burnout. Então, não é um fator isolado, é uma somatória de fatores, tá? É uma somatória de sintomas que desencadeia a doença. E ela vai se instalando, ela é progressiva, é esse estresse crônico. Então ela vai tomando conta da gente e muitas vezes a gente vai dando outros nomes. E só quando a gente não consegue mais reagir que a gente para procurar ajuda. Como eu já falei aqui, o burnout ele pode estar associado ao local do trabalho, às relações de trabalho e às atividades de trabalho. Então, 8 fatores. O primeiro, o excesso de trabalho. E aí não é só a demanda de trabalho, mas também a quantidade de tempo que a gente permanece no trabalho. Como eu já falei aqui, o trabalho em si ele não é algo ruim. Mas a gente vê, por exemplo,
quantas mães de família, né, mães solos, pais de família, que acabam trabalhando muito, acabam tendo 2 empregos, fora os bicos no final de semana, para conseguir suprir a renda, para conseguir cumprir com os compromissos assumidos. Então, essa quantidade de trabalho que muitas vezes a gente vai emendando, profissionais da saúde que emendam um plantão no outro, esse excesso de trabalho, ele pode ser um fator que desencadeia o burnout, tá bom? E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes não é esse excesso porque a gente quer, é esse excesso porque a gente precisa, né? A gente precisa, a gente tem esse compromisso, então muitas vezes esse excesso causa o adoecimento. Segundo ponto, também é um excesso, mas esse já é uma escolha nossa, que é a supervalorização do dever. A Marcinha concordou aqui comigo, né? Pois é, a gente precisa tomar cuidado com esses excessos, né? Então, o segundo aqui é o excesso do dever, é a supervalorização do dever. O que quer dizer isso? Que é quando eu coloco o meu trabalho em primeiro lugar. Olha, e aí eu vou te convidar para você poder pensar qual que é o papel que o trabalho hoje ocupa na tua vida. E por que eu estou te fazendo essa pergunta? Olha, trabalhar é bom, já falamos aqui. Mas os extremos, o excesso, ele nunca é saudável. Qualquer excesso nunca é bom, né? O que difere o remédio do veneno é a dose. Então, muitas vezes, a gente supervaloriza o nosso trabalho, às vezes até como um mecanismo de fuga. Bom, se eu não estiver trabalhando, eu vou estar em casa. E em casa eu não quero ficar, não. Então, eu acabo criando esta demanda de trabalho, eu acabo supervalorizando, eu acabo colocando o trabalho na frente de outras coisas, porque ali no trabalho eu sou bom, ali no trabalho eu me dou bem, no restante ou em casa não tá bem. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá? Porque uma hora o jogo vira. E isso pode se tornar um fator de adoecimento, tá bom? Claro que o outro extremo também é importante, gente. Eu também não vou trabalhar de qualquer jeito, né? Por isso que é importante a gente pensar qual que é o papel que o trabalho ocupa na nossa vida, né? Porque nós temos sim a nossa responsabilidade. E aí eu te pergunto para você pensar: você gosta do que você faz hoje? O trabalho que você desempenha hoje te dá prazer? Você está feliz aonde você está? E você nem precisa me responder, só para você poder pensar, para isso começar a gerar mudança. A proposta da nossa live é essa, é da gente poder pensar. Então, para você poder pensar, para isso começar a ir fazendo sentido dentro de você. Eu gosto do que eu faço? Eu me realizo? Já foi diferente? O que eu gostaria de estar fazendo? Não vale dizer que não trabalhando, porque aí também isso chama atenção, né? Bom, deixa eu continuar dando boa noite aqui para os meus amigos. Gente, entrou muita gente. Menino Prince, boa noite. A Luz Anoto está aqui com a gente, a Karen, a Giovana, o Gustavo, Sil, Kaique, Danilo, Geisa, minha amiga querida, a Rosana, a Andressa. Bom, a Pri escreveu aqui que ultimamente só tem trabalhado. Pois é. Olha, Pri, é claro que muitas vezes terão momentos na nossa vida em que a gente vai estabelecer um objetivo. E ali
a gente vai ter que arregaçar as mangas e ir com tudo para cima, né? Mas isso é um projeto. Então, de repente, a gente pensa assim, bom, quero comprar minha casa. Então, eu preciso, nesse período, trabalhar. É algo que tem começo, meio e fim. Olha, eu tenho um projeto, né? Eu tô nessa hoje, eu tenho um projeto aí e eu tô trabalhando 20 horas por dia. Tá sendo bom, mas ele tem uma data para terminar. Então, é importante só a gente poder pensar nisso, porque senão a gente acaba caindo naquela questão, vamos levando com a barriga? Não, não é isso. Isso não é saudável. Mas é importante a gente ter sempre claro qual é o nosso objetivo e qual é o papel que o trabalho ocupa na nossa vida hoje. Tá bom? Terceiro fator, instabilidade. E aí eu estou falando da insegurança no ambiente de trabalho. Quando a gente pensa na instabilidade, imagina você ali em cima de uma corda bamba. Todo o nosso esforço, toda a nossa atenção vai ser para quê? Para a gente conseguir se equilibrar lá em cima. Então a gente não vai olhar para o lado, a gente não vai conseguir ter foco em nada, só em conseguir se equilibrar em cima daquela corda bamba. Então, esse ambiente de instabilidade no trabalho gera este desequilíbrio em nós. A gente perde o foco. E essa instabilidade pode ser um medo de perder o emprego, né? Pensando, por exemplo, no setor privado, as pressões pela meta de vendas que a gente tem que alcançar todo mês. No setor público, isso também acontece. Né? Isso é muito recorrente no setor público também. Quando a gente fala da questão do medo e da instabilidade, a gente tem, por exemplo, e olha que interessante, o burnout ele começa a ser estudado com enfermeiras. Né? Olha as minhas amigas enfermeiras. Minha amiga Priscila, eu vi que a Sandra acabou de entrar, enfermeira também, o Paulo, enfermeiro. Quem mais são meus amigos enfermeiros aqui? Para vocês verem que o burnout ele começa a ser estudado com profissionais da enfermagem e em seguida com professores. E o que já foi constatado no burnout? 2 fatores primordiais que potencializam o surgimento do burnout. O primeiro, quanto maior o contato que eu tenho com as pessoas. Então, se eu desenvolvo ali um trabalho em que eu tenho o maior contato com as pessoas e que eu tenho mais responsabilidades, isso pode ser gatilhos para o burnout. Né? Então, mais contato com a pessoa, mais responsabilidades. A gente vê muitos gestores hoje adoecidos em todas as áreas, não é? E o quanto isso nos enfraquece, nos fragiliza, tá? Então, não é só no setor privado, no setor público acontece muito, né? Profissionais de saúde, muito próximo com a questão da morte. Às vezes a gente tem muita cobrança, muita pressão. Então, tudo isso é relevante, tá? Essa instabilidade, um ambiente estável, ele é um terreno fértil para que o burnout se estabeleça. Quarto fator, posturas autoritárias. A gente sempre fala que ser líder é diferente de ser chefe. O chefe é aquele que a gente obedece porque a gente não quer perder o emprego. O líder é aquele que a gente segue porque a gente acredita. Nós precisamos cada vez mais ter menos chefes e mais líderes, porque são aquelas pessoas que nos impulsionam. Então, eu não estou ali apenas para cumprir tabela. Eu estou ali porque eu acredito naquele projeto. Eu acredito naquilo que eu faço. Seja ele o que for. Seja ele uma função gerencial, seja ele uma função operacional, mas eu me vejo naquilo.
Estava vendo uma palestra esses dias, falando da ética na questão de vendas e da fabricação de celulares. Então, a gente pode pensar ali naquele profissional que está fabricando ali o celular, aquele trabalho manual, aquele trabalho operacional repetitivo, mas ali ele vê sentido. Poxa, esse telefone pode ajudar alguém. Às vezes, alguém numa situação de perigo pode usar esse telefone, pode aproximar pessoas. Então, vocês veem que não importa qual é o trabalho, é importante que faça sentido para a gente. E eu quero dar boa noite aqui para quem acabou de entrar, a Rosana, Andressa, Patrícia, boa noite, o Elton, a Lê Souza, a Sandra, Vini, o Marcinho, a Cássia, Raul, a Antônia, a Carolina, quem mais, gente? O Vini, né? Eu falei, a Lê. O Sérgio está colocando aqui a questão da sobrecarga. Verdade, Sérgio. Essa questão da sobrecarga, esse exagero, esse excesso, né? Que muitas vezes vem até mesmo pela questão da demanda de trabalho. Isso sim pode ser um disparador para a síndrome de burnout. E aí, quando a gente fala, só para a gente poder finalizar aqui o item 4, que eu lembrei de uma coisa importante, da postura autoritária. Autoridade é diferente de autoritarismo. Autoridade a gente tem na nossa casa, na nossa relação com os nossos filhos, na nossa relação profissional, né? Na nossa relação religiosa. Isso sempre faz parte. Autoritarismo é outra coisa. O autoritarismo eu retiro ou eu desrespeito a liberdade do outro, ou a possibilidade do outro poder expressar quem ele é. Então, é importante a gente só manter essas duas diferenciações, tá bom? Quinto fator importante para o desencadeamento do burnout: assédio. E aí a gente fala de assédio financeiro, sexual, moral, né? O assédio, além dele ser um crime, claro, ele também é um fator que desencadeia o burnout. Muitas vezes esse assédio, ele vem velado. Ele não vem um assédio explícito. Até mesmo porque hoje a gente sabe que é muito fácil. Você tá numa reunião, você tá num ambiente, você tá ali no teu ambiente de trabalho, você liga o gravador e pronto. Muitas vezes esse assédio ele vem velado e a gente não percebe. A gente só percebe depois de algum tempo que esse assédio aconteceu. Então, o assédio, ele é, né, um fator desencadeador do burnout, porque gera em nós um medo de retaliação, né? E muitas vezes, a gente vai ver isso mais para frente, o profissional, numa fase mais crítica do burnout, ele não consegue reagir. Pelo medo da retaliação, por achar que nada vai acontecer, ele simplesmente se retrai, ele se cala, ele se sujeita a essa situação. Sexto fator, ambiente insalubre. E aí, claro que muitas vezes a gente não tem o ambiente dos sonhos. Mas aqui nós estamos falando de condições mínimas de trabalho. Então, a questão da ergonomia é importante, mesa, cadeira para quem trabalha sentado, a higiene, um ambiente de trabalho limpo, com uma ventilação adequada. Então, um ambiente insalubre, ele pode sim desencadear burnout. Tá? Sétimo fator, são as nossas necessidades inconscientes. Pois é,
Isso também faz parte, isso também está no jogo, gente. E aí eu vou dar um exemplo. Foi o Sérgio, se eu não me engano, que colocou aqui a questão da sobrecarga de trabalho, né? Esse excesso da demanda de trabalho, que é um dos fatores, foi até o primeiro fator que a gente citou. Bom, vou trazer aqui um exemplo de uma necessidade relacionada a essa questão da sobrecarga. Muitas vezes o profissional, ou você que está aí nos assistindo, já está no seu limite. Você já está sobrecarregado de tarefas. Mas, por você sempre fazer e fazer muito bem feito, a chefia vem e fala, olha, agora faz mais isso. Aí o colega vem e fala, agora me dá uma mãozinha nisso. E a gente vai absorvendo, a gente não consegue falar não. A gente vai absorvendo todas aquelas demandas, tudo aquilo que os outros vão pedindo, a gente vai fazendo. Muitas vezes, isso pode estar relacionado a uma necessidade inconsciente nossa. Uma necessidade de aprovação, uma necessidade de ser reconhecido. Muitas vezes na nossa infância a gente não teve isso. E agora a gente tenta reparar, porque o nosso psiquismo faz isso o tempo todo, ele vai tentando reparar aquelas situações traumáticas. E aí a gente tenta reparar toda aquela falta que a gente teve no nosso trabalho. Por isso que muitas vezes é tão bom, né? E eu trabalho para ser reconhecido, e quando não sou reconhecido, sofro. E sofro muito. Bate aquele sentimento de rejeição muito grande, desproporcional. E isso tem muito mais a ver comigo, né? Então, é claro que a sociedade que a gente vive hoje tem sim as expectativas sociais, tem as expectativas culturais, né? Hoje a gente vê um pouco da inversão do quadro, mas até uns anos atrás o homem trabalhava fora, a mulher trabalhava em casa. E esse trabalho da mulher não era valorizado, né? A gente até já viu algumas charges, né? O meu pai trabalha e a sua mãe, minha mãe só fica em casa. E o quanto esse trabalho dessa mulher dentro de casa é desvalorizado. E o quanto esse homem assume para ele essa responsabilidade de assumir tudo em casa e acaba se sujeitando muitas vezes a situações degradantes, vamos dizer assim, né? Temos muitas vezes também, gente, uma busca muito grande por perfeição. E aí a gente não curte aquelas pequenas conquistas que a gente tem no nosso trabalho. Cada conquista que a gente tem no nosso trabalho, a gente não curte. A gente vê isso como obrigação. Não fiz mais do que obrigação. Então, tudo isso, né, essas necessidades inconscientes que a gente traz no decorrer da nossa história, pode também ser um fator desencadeante de burnout, tá bom? E aqui um oitavo fator, a desconsideração das nossas necessidades pessoais. Elisa, o que é isso? Gente, nós precisamos ter um tempo de lazer, um tempo de descanso, um tempo de não fazer nada, um tempo para poder fazer o que a gente gosta, seja rezar, seja dormir, seja assistir um filme, seja que seja fazer uma unha, seja o que for. Por quê? Lembra que eu falei no começo que o estresse faz parte da nossa vida? Sempre, em qualquer lugar. Eu quero trabalhar num ambiente que não tem estresse. Você não vai viver, porque em qualquer lugar que a gente for, o estresse faz parte. Só que quando a gente faz essas ações que são prazerosas para a gente, quando a gente cuida da gente, a gente dá uma equilibrada no estresse. O estresse, ele é justamente, né, e o burnout, melhor dizendo, ele acaba sendo esse declínio, esse desequilíbrio emocional. É esse estresse excesso que causa o burnout.
Então, eu consigo dar uma quebrada nisso no momento em que eu consigo dar um tempo para mim, dar um tempo de descanso para mim. E acreditem em mim, porque eu sei que você está aí, e assim como eu, você pode estar pensando assim, Elis, não sobra tempo para nada. A gente trabalha, a gente cuida da casa, a gente estuda quando dá, a gente ajuda os filhos a estudar, né? Mas se você não dá uma paradinha agora, isso pode ficar pior depois. A vida para a gente. Por isso que é importante essa paradinha, né? A gente nunca pode desconsiderar as nossas necessidades pessoais, sejam elas quais forem. Ok? Então, conversamos um pouquinho, 8 fatores que desencadeiam o estresse. E eu queria saber de você o que você achou. Deixei de falar algum fator que aconteceu com você, que foi importante, ou que você acredita que seja importante? Compartilha comigo. E eu dou boa noite aqui. Vamos ver aqui quem está com a gente. A Antônia, boa noite. Dr. Lucas. Gisele, boa noite. Da Clínica Jean Pietro, né, Gi? Parabéns, muito legal. O Isaac, a Ellen, a Irene, Gabriela, Letícia, Marina. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. A Cibele acabou de entrar aqui também. Boa noite. Sejam bem-vindos. A Cássia está falando aqui, estou precisando de um tempo para não fazer nada, né? Cássia, a gente pode achar que não, mas esse tempinho é tão bom. E a gente volta mais fortalecido, viu, minha amiga? A gente precisa desse tempo para a gente. Meus amigos, para a gente dar continuidade, eu queria ler para vocês, eu queria compartilhar com vocês um relato. Claro que eu mudei aqui algumas informações, até para não caracterizar ninguém, e é um relato de uma vivência de uma pessoa que pode estar ou não passando por burnout. E você vai me dizer. A Diva está perguntando aqui, Elis, burnout tem cura? Tem. Burnout tem cura, sim. A gente vai conversar ainda. Estou olhando até aqui o horário da nossa live. Se não der para a gente conversar hoje, semana que vem a gente continua. Nós vamos falar dos sintomas do burnout. Nós vamos falar do tratamento, dos tratamentos para a síndrome do burnout. E se você quiser compartilhar comigo o que você viveu, se você quiser compartilhar as tuas dúvidas, manda aqui para a gente, manda também no direct, que a gente responde, tá bom? Claro que sempre com muito respeito e com muito sigilo, tá? Bom, então, esse caso que eu vou ler é uma mulher, tá? Então ela diz: tenho 42 anos, sou casada há 15 e tenho 3 filhos. Acordar pela manhã se tornou uma tarefa muito difícil. Sinto como se uma nuvem pesada estivesse sobre mim desde o momento em que abro os olhos. Não tenho vontade de levantar da cama. É um cansaço sem fim. Deito e não durmo. E quando durmo, parece que não descanso. A sensação de esgotamento não é apenas física, mas é também emocional e mental. É como se eu estivesse presa em um ciclo de cansaço e desânimo. Eu amava o meu trabalho. Eu me sentia realizada. Às vezes, sem perceber, eu ficava quase 18 horas trabalhando. Claro que não na empresa o tempo todo. Eu também levava um pouco de trabalho para casa.
Sempre fui muito comprometida e sempre dei o meu melhor. Já há algum tempo não tenho mais dado conta. Na verdade, parece que as minhas tarefas se multiplicaram. Faço uma, vem 10. Apesar de me esforçar ao máximo, sinto que nunca é o suficiente. Não consigo render mais como antes. Parece que eu me tornei mais lenta. Não sei se é a idade que vai batendo, mas qualquer coisa, por mais simples que seja, exige de mim uma quantidade de energia que eu não tenho. E piorou ainda mais depois que eu comecei a ir no médico e ficar afastada. Alguns amigos do trabalho, amigos não, alguns colegas, começaram a jogar indireta, como se eu fosse preguiçosa e se estivesse inventando uma doença para fugir do trabalho. Coisa de gente preguiçosa, o que eu nunca fui e que, na verdade, sempre critiquei. Pois é, critiquei e agora estou nessa situação. Meu chefe também não me entende. Ele começou a me tratar diferente. Ele diz que eu deveria ser grata, pois se eu perder esse emprego, não encontro coisa melhor. Ele diz que faz de tudo para me ajudar, mas que está difícil, pois eu não estou me ajudando. Ele sempre faz questão de falar o quanto ele é bom, que na época dele, ele passou por desafios muito maiores e que nunca se deixou abater. A pressão para cumprir prazos, a necessidade incessante de ser produtiva, sugam a minha energia a cada dia que passa. Vejo todo mundo à minha volta dando o máximo e eu não consigo mais. Sinto que o problema sou eu. Tenho medo de perder o meu emprego. Como vou fazer com as minhas contas? Eu preciso desse salário, eu preciso desse dinheiro. Assumi muitas dívidas e é por isso que eu preciso me sujeitar a tudo isso. Já ouvi muita coisa. Tem gente que fala para eu colocar a empresa no pau, outros falam para eu pedir demissão ou pedir para ser mandada embora, mas eu não sei o que fazer. Não tenho forças para nada. Não estou bem. Sinto dores o tempo todo. Minha cabeça dói muito, a sensação de cansaço é permanente, dói o corpo todo. É como se eu estivesse sendo atropelada. Em casa, a situação não é melhor. A convivência com a minha família não está boa. Reconheço que estou estressada, irritada e impaciente com todos. Meu marido e meus filhos percebem o meu estado. Eu vejo a preocupação deles, o que só aumenta a minha culpa e frustração. Pequenas tarefas domésticas que eu costumava fazer sem pensar, agora parecem montanhas intransponíveis. Lavar a louça, ajudar meus filhos com o dever de casa e até mesmo conversar exigem de mim um esforço imenso. Tenho vontade, tenho vergonha em dizer que já faz quase um mês que não consigo fazer uma comida decente. Minha autoestima está mais baixa do que nunca. Me sinto um fracasso. Alguém que não consegue cumprir com as suas obrigações básicas. Sinto que vou perder meu marido, o amor dos meus filhos e o meu emprego. O que fazer? E aí, gente? É claro que esse relato, ele está recortado, né? Digamos que a gente fez aí um copia-cola, um recorte e cola, que a gente mudou algumas informações justamente para que isso não caracterize alguém. Até porque a gente sabe que muitas pessoas passam por isso. E é isso que a Lu está colocando aqui. Quantas e quantas pessoas
estão passando por uma situação semelhante, não é mesmo? Exato, Lu, é isso mesmo. E aí a gente pensa, o que fazer? Será que isso é burnout? Será que é só o burnout? E aí, o que vocês me dizem? Bom, meus amigos, é importante a gente, e o primeiro passo é sempre a gente poder acolher. Nós colocamos lá como um dos critérios que desencadeia o burnout, a gente não considerar as nossas necessidades pessoais. Da mesma forma que o tratamento, que a cura, né? Que a Diva perguntou se o burnout tem cura. Tem. A cura, ela começa com esse reconhecimento, com a gente olhar e reconhecer que há algo muito doloroso em nós e que a gente não está dando conta. É muito importante, a partir do momento em que a gente identifica isso e a gente entende que sozinho a gente não consegue, a gente busca ajuda. Porque o burnout, da mesma forma que teve um processo para ele se instalar, né, a gente vê nesse caso, é um processo crônico, é um estresse que já está instalado há muito tempo. A cura também é um processo. E a partir do momento em que eu reconheço isso, eu consigo começar a olhar para mim, para reescrever a minha história, para reescrever a importância que o trabalho tem na minha vida e a entender que relação é essa. A Diva coloca aqui que muitos sentem esses sintomas e não sabem identificar. O Sérgio coloca que o burnout deixa efeitos residuais, mesmo após cessada a pressão. Opa, a Marcinha está falando que a minha voz sumiu, é isso? Minha voz sumiu? Deixa eu ver aqui o microfone, gente. Ao vivo é isso, ó, o microfone está ligado. Voltou? Me digam aí se a minha voz voltou. Obrigada, Marcinha. É isso aí, gente. Quem sabe faz ao vivo, não é? Então vamos lá. Diva, quando você coloca que muitas pessoas sentem esses sintomas e não sabem identificar, o que acontece? Muitas vezes a gente confunde, né? Muitas vezes os profissionais confundem isso com crise de ansiedade, com depressão. O burnout ele pode desencadear isso, até porque um processo ansioso e um processo depressivo muitas vezes se instala nessa pessoa. Então, por isso que para um diagnóstico correto, eu tenho que ter em mente 3 fatores. Então, primeiro, se é estresse. Segundo, se é crônico, se isso já está instalado há muito tempo. E terceiro, se isso advém do trabalho. Preenchido esses 3 critérios, a gente consegue fazer o diagnóstico de burnout. Até porque não tem exames clínicos o burnout. O burnout ainda está sendo muito estudado, né? Vocês viram que em 2022, há 2 anos atrás, que a Organização Mundial da Saúde inclui o burnout como uma doença ocupacional na classificação internacional. E aí, quando o Sérgio coloca que o burnout deixa efeitos residuais, mesmo após cessada a pressão, é verdade, Sérgio. Então, muitas vezes, e é por isso, meus amigos, que a gente chama muita atenção, porque às vezes a gente acaba colocando a responsabilidade daquilo que a gente está sentindo, daquela dor no ambiente de trabalho.
Ora, é simples. Se é do ambiente de trabalho, vamos fazer o quê? Vamos mudar de trabalho, vamos mudar de emprego. Né? Claro que essa não é uma decisão fácil, mas se é isso, então vamos mudar de profissão. Não é isso. Não é disso que se trata. Por quê? Porque já está instalado dentro de nós e tem os efeitos. Aquilo fica ecoando dentro da gente. Como nós vimos no caso aqui da nossa amiga, se instalou no trabalho, se expandiu para casa, e se a gente for ouvir mais, a gente vai ver o quanto isso vai atingindo outras áreas também. Então, não se trata só de se afastar. Tem uma mensagem que eu vejo às vezes no Insta que fala assim: olha, se você está cansado, não desista, descanse. Perfeito. A questão é que no burnout, o descanso não é suficiente. Quer um exemplo? Nossa, eu estou muito estressada aqui no meu ambiente de trabalho. Vou tirar férias. Para os meus amigos aqui da prefeitura, vou tirar licença. Vou pegar aí 30 dias de licença. Vou pegar meus 30 dias de férias de uma vez. Quando o burnout está instalado, quando você volta, você não volta renovado. Você não volta descansado. Até porque nesse período em que você ficou de férias, de licença, afastado, você não se desligou do teu ambiente de trabalho. Aquilo continuou te consumindo. Você não estava lá fisicamente, mas aquilo estava dentro de você. Aquilo está ainda impregnado dentro de você, te consumindo. Então é por isso que o burnout deixa esses efeitos residuais. Bom, já estão me mostrando aqui a hora. Paulo está aqui comigo hoje, me dando esse apoio. Então, meus amigos, temos ainda muito o que falar de burnout. E eu te convido a gente se encontrar na semana que vem para dar continuidade nesse tema. Topa? Quem vem comigo? Até porque dessa história que a gente leu aqui, ainda tem muita coisa para a gente conversar, né? Dá boa noite para a Bruna, Jaqueline, a Juliana, a Michele, da Euleoa, a Flávia. Boa noite a todos. Então, meus amigos, nós vamos continuar esse tema semana que vem, ok? Deixa eu ver aqui. Olha, tem um monte de pergunta que eu tô vendo. Vamos combinar o seguinte? Semana que vem a gente continua, tá? A Diva fala aqui dos profissionais da área de saúde, principalmente aqui em Guarulhos, que a realidade está muito triste, né? E é isso aí, vocês estão falando que vão estar aqui comigo. Perfeito. Nós vamos continuar conversando sobre o que acontece, o que aconteceu com esta nossa amiga aqui. Vamos falar também dos sintomas do tratamento, tá bom? Bom, e se você quiser, manda pra gente a tua história, manda qual foi a tua vivência ou qual está sendo a tua vivência. Vamos compartilhar, vamos pensar juntos. A live é justamente para a gente poder estar pensando juntos, ok? E para finalizar, vou repetir o que eu falei no começo. Estamos aí nesses dias frios demais. Hoje está um frio muito grande aqui em Guarulhos. Então, caso você encontre com alguma pessoa em situação de rua, por gentileza, acione o serviço da prefeitura. A prefeitura disponibilizou 2 canais para que a gente possa disponibilizar e uma equipe vai até essa pessoa oferecendo o acolhimento, tá bom? É por WhatsApp o 20 87 7400 e o telefone fixo que é o 25 36 41 10. Nós vamos aqui compartilhar também esse post no nosso Instagram, no nosso Facebook, tá bom?
para que a gente possa nos cuidar uns dos outros. Tem coisas que são subjetivas, mas tem coisas que são muito concretas, muito físicas. E o frio, a gente sabe que é algo que dói muito, né? Quantos já morreram de hipotermia? Então vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o bem, vamos fortalecer essa corrente do bem, tá bom? Compartilha também esse telefone com outras pessoas. Às vezes a gente está passando na rua, vê alguém, liga para esses serviços, para que essas pessoas sejam acolhidas, tá? Gente, muito obrigada. Uma ótima noite para vocês. Um excelente feriado, um excelente final de semana. Sejam felizes, vocês merecem. E na semana que vem, continuamos a falar sobre a síndrome de burnout. Um beijo grande, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a todos e até a próxima quinta.